É, eu vou iniciar uma videoaula para explicar a parte que foi colocada dos slides sobre ondulatória. Como forma de introduzir essa parte física que é cobrada muito no Enem e é o nosso foco, a gente, quando fala de ondulatória, nós estamos relacionando a parte de onda, certo? Desse movimento que, quando a gente pensa nessa palavra, logo vem as ondas do mar. Mas essa parte que é tão cobrada no Enem, ela tem fundamento teórico e tem algumas relações de cálculos envolvidos. Para dar início e um pouco de descontração, quando a gente pensa na palavra onda, vem várias coisas na nossa cabeça. Mas na minha, quando eu estudei essa parte, veio aquela música Onda, Onda, Olha a Onda, lá do grupo Tchacabum. E para dar um pouco de descontração para vocês, vamos ouvi-la, certo? Galera, nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda! Onda, onda, olha a onda. 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 Bate. É isso aí, galera. Então, a gente ouviu lá a música Onda, Onda, Olha a Onda, mas não é nesse tipo de onda que nós vamos estudar. A onda que está relacionada à parte física, ela é uma perturbação do meio. Esse meio ele pode ser elástico ou meio oscilante, onde essa onda, o fato principal, ela vai transportar energia e nunca matéria. Se você pensa que a onda do mar ela transporta matéria, ela não transporta. Se você observar o surfista quando ele está lá esperando uma onda para fazer o movimento, ele se movimenta não é porque a onda está movimentando ele, mas sim por conta da corrente que a onda possui. Porque nenhum tipo de onda ela transporta matéria, e sim transporta energia. Então aí, se você pensa, aí vem o pensamento do Whindersson Nunes atrelado à palavra onda como uma questão de tirar onda, né? Mas não é bem assim. A palavra onda no meio físico está relacionada a uma perturbação do meio. Então você pode ver que existem vários tipos de ondas que são consideradas e estudadas fisicamente. Há ondas sonoras, as ondas do rádio, micro-ondas e ondas do mar, como é bem colocado aqui na parte do slide. Deixa eu só colocar aqui para vocês observarem, fazer uma marcação. Certo? E aí vem o seguinte, essas ondas elas podem ser classificadas perante seu comportamento. Elas têm vários comportamentos que são estudados fisicamente dentro do termo ondas. Então elas possuem alguns parâmetros que a gente vai observar ao longo dos slides. Eles têm o parâmetro conforme a sua natureza de comportamento, e tem um parâmetro como sua forma de propagação. E aí nós podemos seguir com o estudo. Veja só, as ondas elas podem ser classificadas, como eu falei, quanto à sua natureza, certo? E quanto ao seu comportamento de direção de vibração ou direção de propagação. Primeiro de tudo, quanto à sua natureza, ela possui duas naturezas, as ondas. Elas podem ser de natureza mecânica e de natureza eletromagnética. O primeiro tipo de natureza mecânica, o primeiro fator é, nenhuma onda mecânica ela vai se propagar no vácuo, porque ela precisa de um meio material para poder se propagar. Então, corda, som, são ondas mecânicas, pois precisam de um meio material para se propagar, ok? Então, se você tiver em um ambiente com vácuo, sem nenhum ar, certo? Se você falar, você não vai ser ouvido, porque sua voz ela precisa de um meio material, que é o som que você emite, para poder se propagar. Então aí vem a Sarge, certo? Um memezinho de lá, do ator do Big Bang Teoria, onde ele diz que, por que a onda mecânica é mais popular de todas? Porque ela nunca fica no vácuo. Então, ele já deu a própria resposta, certo? Dizendo que
a onda mecânica não se propaga no vácuo, então ela é famosíssima por conta disso, certo? E aí você tem uma seguinte imagem. Essa imagem aqui, pessoal, é a imagem de uma pessoa fazendo a perturbação na corda e essa perturbação gera uma onda, certo? Com uma velocidade de propagação aqui. Essa é a velocidade de propagação. Então, quando ele perturba a onda, a gente pode citar alguns exemplos, certo? A perturbação, ela se denomina-se pulso, que é onde a pessoa vai perturbar, certo? O movimento do pulso se denomina a onda. Então, quando ele faz a perturbação, que existe um movimento, ele gerou uma onda. E a mão da pessoa, ela é considerada como uma fonte, certo? É uma fonte onde vai gerar essa onda, a mão da pessoa aqui. Desculpa os rasbiscos, tá como criança, mas eu espero que vocês estejam entendendo. O meio em que a onda se propaga. Qual é o meio que essa onda se propaga? É a corda. A corda é o meio de onde ela se propaga. Então, essas são as características principais relacionadas às ondas mecânicas. O segundo tipo de onda são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, ela não precisa de um meio material para se propagar, certo? Porém, elas se propagam no vácuo. Então, os rádios sonoros, certos rádios lá, que a gente chega até a nossa casa, aquelas ondas de rádio, desculpa, que chegam até nossas casas, os raios X, todos esses tipos são ondas eletromagnéticas. Então, elas se propagam através do vácuo. E elas são geradas pelo comportamento do campo magnético com o campo elétrico. E vocês vão ver mais à frente no estudo da física do terceiro ano a questão de como é gerado o campo magnético. Vocês já viram lá, a gente já estudou. E aí a gente vai ver depois como é gerado o campo magnético e como essa junção desses dois campos, o comportamento desses dois campos geram ondas eletromagnéticas. Então, essa é a parte referente à classificação das ondas quanto à sua natureza. Vamos passar para o próximo. Então, após você observar o comportamento das ondas quanto à sua natureza, vocês vão observar agora que as ondas elas podem ser classificadas quanto à sua direção de propagação. E aí vem o seguinte, as ondas elas podem ser classificadas ondas longitudinais quanto à sua longitude e ondas, transversais. O que é uma onda longitudinal? Quer dizer a direção e a vibração de propagação que ela vai se movimentar. Essa onda é caracterizada por ser longitudinal, pois ela coincide com o seu movimento de propagação, ou seja, ela vai e vem na mesma direção. Se for na horizontal, ela vai voltar na horizontal, coincidindo com o seu movimento de propagação. Se for na vertical, a mesma coisa. E aí ela é caracterizada como uma onda longitudinal. E aí vem as ondas transversais. O que é uma onda transversais? A sua vibração ela é perpendicular, ou seja, ela vai para cima e para baixo, certo? Ou seja, mas aí você pergunta, professor, mas aqui não poderia ser uma onda longitudinal? Não, porque ela vai ter o movimento para baixo e na outra ponta vai ter o movimento para cima. Nesse aqui ele vai ter o mesmo sentido para frente e o mesmo sentido de volta para trás. Então, isso é a caracterização da diferença entre as ondas longitudinais e as ondas, no caso, transversais. E outro fator que os diferencia é referente à velocidade. Se você observar a velocidade de propagação, ela está na mesma direção do movimento da onda. Nesse caso aqui não, a velocidade de propagação ela está na direção contrária do movimento da onda, ok? Então, essas são as classificações das ondas quanto à sua direção de vibração. Vamos para o próximo tópico. E aí vem o seguinte, vem o último tópico que eu coloquei,
foi referente à velocidade de propagação. O que é a velocidade de propagação? É a velocidade que a onda vai possuir conforme a fonte, que é o pulso que o movimento, nesse caso aqui representado pela mão, certo? Vai dar a força de impulso para o movimento dessa corda. E aí ele conceitua como, ao contrário da frequência, a velocidade de propagação é determinada pela função das propriedades do meio em que a onda se encontra e da sua fonte. Então, o ambiente em qual a onda vai estar, o meio qual ela vai estar relacionada, é o que vai definir sua velocidade de propagação, contrário da frequência, que a gente vai ver na próxima aula, que eu vou estar elaborando para vocês. Então aí você tem a mão, essa mão ela vai gerar um pulso, onde esse pulso gera uma perturbação gerando uma onda. Essa onda vai ter um movimento transversal, porque ela vai ter um movimento oscilatório de cima para baixo e uma velocidade de propagação. Porém, eu tenho que saber o seguinte, relacionado a essa corda, ela vai possuir uma densidade linear, onde vai ser sua massa dividido pelo seu comprimento. Não é uma densidade relacionada a um líquido, porque a densidade do líquido que vocês veem lá em química é massa sobre volume. No caso da onda, vai ser a massa da corda sobre o seu comprimento, que vai me dar sua densidade linear. E aí vem mais um memezinho que eu quis colocar para ficar descontraído para vocês, onde a senhora diz, menino, que velocidade é essa, Júnior? Pare com esse carro. Mas essa velocidade aqui é só uma velocidade referente ao movimento do carro, que é relacionada à parte de cinemática escalar. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma velocidade relacionada a um movimento oscilatório. E por último vem um cálculo para que vocês realizassem. Esse cálculo ele diz o seguinte, uma corda de comprimento de 3 metros possui uma massa de 60 gramas. Comprimento 3 metros, massa 60 gramas. Eu possuo dois dados aqui referente ao meu problema. É mantida tensa sob a ação de uma força de intensidade de 800 N. Então, ela já dá uma ideia que tem relacionado uma tensão, que é a aplicação de uma força com intensidade de 800 N. E aí vem a pergunta, determine a velocidade de propagação. Primeiro de tudo, eu vou ver na verdade, quais são os dados do meu problema. Então, tem problema para resolver? Calma, que estamos aqui, certo? Esse menino vai ajudar vocês. E aí, veja só, primeiro comprimento é 3 metros, então já tenho dado. Eu tenho a massa que é de 60 gramas, mas aí eu tenho que converter ela para quilograma, kg, eu vou dividir ela por 1000 e vou ter um valor referente a 0,06 quilogramas. Depois disso, eu vou ter relacionado a tensão que a corda está sendo aplicada a ela, que é 800 N. E aí eu vou usar a relação de velocidade de propagação, que ela é igual, aqui é os dados, certo, pessoal? Primeiro dado, segundo dado, terceiro dado. A pessoa não tem coordenação motora. Meu Deus do céu, eu estou sem coordenação motora. Segundo, terceiro dado. Aí vem aqui agora a fórmula. Velocidade de propagação, que foi dado lá no slide anterior, é igual à raiz quadrada da tensão que é aplicada na corda, dividido sobre a densidade linear do objeto. Só que a densidade linear ela vai ser a massa dividido pelo comprimento. E aí vem o seguinte, várias pessoas fizeram o quê? Dividiram o de cima pelo de baixo, depois pelo último fator aqui da divisão. Você pode fazer meios por extremos ou dividir a massa pelo comprimento e encontrar a densidade linear. Depois que você encontrou a densidade linear, que foi a divisão da massa sobre o comprimento, você vai pegar a tensão e dividir por esse valor aqui que você encontrou. E aí você vai chegar até a velocidade de propagação dessa corda, que foi aplicada no meio que ele estava, de 200 metros por segundo. Então, essa é a nossa primeira aula. Minha primeira aula também, assim, nesse formato
de conversação com vocês, certo? Espero que tenha gostado. Caso não, pode deixar suas críticas construtivas, não destrutivas, certo? Para que a gente possa melhorar no próximo vídeo. Obrigado e tenha um bom fim de semana para todos.